82. O juiz de todos. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Porém, morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Palavra do Senhor. Inspira essas palavras. Imagina que elas vão se alojando, cada letrinha, cada palavrinha vai se alojando no teu coração, na tua mente. À medida que você inspirar essas palavras de fé, de paz, de justiça, de sabedoria, você respira todo o sentimento contrário. O Walter está partilhando aqui que o sentimento que traz para ele esse salmo de hoje é de confiança na justiça divina. Gratidão, Walter, pela sua partilha. E para mim, o sentimento que me traz esse salmo hoje é de paz. De paz em saber que eu não preciso julgar, eu não preciso decidir todas as coisas. Um sentimento também de alívio em saber que Deus é quem faz isso por mim. Lembrando que Ele faz por todos nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. Porém, tudo que tiver ao nosso alcance, nós devemos agir. E é o que o salmista diz aqui no versículo 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente. E quando é que nós julgamos? Nós julgamos todas as vezes que nós invadimos o santuário sagrado das intenções do outro. Nós, por muitas vezes, não iremos saber, não saberemos as motivações que levam o outro a ter determinados comportamentos, determinadas atitudes. E por vezes também o outro não vai saber por que que eu ajo de determinada forma, por que que eu me comporto de determinada maneira.
porque entendam que tudo tem a ver com você, comigo. Tudo começa e termina em nós. Então, quando nós estamos vivendo um relacionamento, seja ele na família, no trabalho, com os nossos amigos, com os nossos filhos, algo que precisa estar muito vivo na nossa mente, que é essa verdadeira intenção de compreender e não de julgar, a intenção de escutar e não de responder. Então aqui o que Jesus fala muito forte para mim é sobre esse posicionamento, né? Esse posicionamento da escuta, da compreensão. E volto a recordar aqui uma frase que quem já me segue, quem está acompanhando principalmente os Salmos desde o início, há mais de 80 dias, né? Parabéns para os perseverantes aqui, Gabi, Walter, que eu estou me recordando aqui, que são bem assíduos mesmo. Então, recordando uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Frei Inácio. Se tivéssemos a capacidade de compreender, não haveria necessidade de perdoar. Então é isso que Jesus me diz no versículo 2 desse salmo hoje. E aqui no versículo 3, ele me tira dessa posição de julgamento, né, de julgadora. Aqui julga, né, de juiz, de juíza. E me coloca e me convida a uma postura de defesa, mas de defesa não dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias vontades, do meu querer, mas em defesa do direito do outro. Vocês já pararam para imaginar se cada um de nós, dentro das nossas relações, tivéssemos a verdadeira intenção de compreender, de escutar, de defender o outro? Olha só que maravilha seria isso, né? Mas eu digo que nós até podemos, nós até não conseguimos fazer isso todos os dias, todas as vezes, mas em algum momento a gente consegue. E todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de praticar isso, com certeza será muito válido para nós, para as pessoas que estão próximas de nós, para o nosso relacionamento com Deus. Vocês já pararam para imaginar, até com Deus mesmo, quando nós formos ao encontro dele com a verdadeira intenção, simplesmente de louvar, de adorar e de escutar, e não só de pedir, de clamar. Quão maravilhoso é retribuir amor com amor, gratuitamente, incondicionalmente. O Walter está partilhando que no filme A Cabana mostra que o ser humano julga muito. Eu lembrei da cena do filme também, Walter. Julga muito os outros como se fosse Deus. Para mim é muito forte aquela cena do pai com a sabedoria, né? Aquela mulher representando ali a sabedoria. Precisamos ter humildade e evitar os julgamentos. E como que a gente faz para conseguir isso? Esses traços de humildade e evitar o julgamento. Logo o julgamento, que é uma ferramenta tão comum em defesa dos nossos direitos, do nosso querer, né, dos nossos prazeres. Como fazer isso?
Primeiro, mudando as nossas atitudes, vez por vez, um por um. E feito isso, perseverar, colocar em oração aquilo que você não consegue fazer. Porque só o fato de você estar manifestando verdadeiramente a intenção de compreender o outro sem julgamento, de escutar o outro sem responder, Deus com certeza irá fazer a parte dele. Que aquele milagre é aquele sentimento que brota, que nasce, aquela ação que só a graça dele é capaz de fazer. Eu tenho certeza que cada um aqui já foi capaz de ter gestos, assim, atos de humildade grandiosos, de terem, assim, em algumas situações, terem sido totalmente omissos ao seu próprio querer em prol da alegria, da felicidade do outro. E nós que somos pais, somos mãe, nós exercitamos muito isso com os nossos filhos. E praticamos também no relacionamento com o nosso cônjuge, né? Na intenção de fazê-lo feliz. Por muitas vezes nós nos anulamos, nós recuamos, nós calamos. E isso são gestos, são atos de humildade. A Kelly está perguntando aqui, Carol, por que é tão difícil não julgar o próximo? Kelly, antes de responder a tua pergunta, eu quero que você substitua o meu nome pelo teu. E pergunta para você mesmo, Kelly, por que é tão difícil não julgar o próximo? E eu gostaria, né, que cada um fizesse essa reflexão. Ciane, por que é tão difícil não julgar o próximo? Façam essa reflexão e eu vou continuar aqui meditando com esse salmo e daqui a pouco eu volto na pergunta, tá? Se eu esquecer, me lembrem, por favor. Mas eu vou responder, tá bom, Kelly? Oi, Júnior. Seja bem-vindo aqui. Gratidão. Se é a primeira vez que você está aqui, não me recordo agora. Eu fiz a leitura do Salmo 82 e agora eu estou fazendo a meditação, partilhando aqui com os que estão presentes o que Jesus me disse com cada versículo que me chamou mais atenção, tá bom? Então, aqui no versículo 3, ele traz essa condição para nós de defesa, mas a defesa não dos nossos direitos, mas do direito do outro, do lugar do outro, de ser justo com o outro, de socorrer a necessidade do outro. E no versículo 5, o salmista diz: vocês são ignorantes e não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. O que Jesus me diz aqui quando ele fala que eu sou ignorante? E eu me considero ignorante também. Por vezes. De não entender, de não compreender. Às vezes entrar num caminho escuro. E quando eu entro por esse caminho, quando eu decido caminhar pela escuridão, muito provavelmente eu estou sendo guiada ali pelo meu ego, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha prepotência. Então eu gosto de usar um exemplo
Vamos imaginar assim, que você está caminhando numa estrada escura e você só tem um palitinho de fósforo, uma lanterna que seja, qualquer coisa que te traga um feixe de luz, um farol, alguma coisa assim. E você está caminhando ali sozinho ou sozinha, segurando aquela lanterninha ou aquela vela, sei lá. E à medida que você caminha sozinho ou sozinha, somente com aquela velinha, aquela luzinha acesa, você tem uma visão de luz muito limitada. Só que a partir do momento que você decide pela sabedoria, pelo entendimento, de pedir ajuda, de formar parcerias, de juntar os teus dons com o dom do outro, e cada um vem seguindo aquele mesmo caminho que você, cada um com a sua velinha, com a sua lâmpada, com o seu fósforo aceso, imagine um tanto de feixes de luz que vai se formando pelo caminho. E aí esse caminho que era mais escuro, ele começa a se tornar mais iluminado. E de onde vem, nesse caso que eu quero trazer, esse antagonismo ali entre a ignorância e a sabedoria? Todas as vezes que nós nos colocamos capazes de fazer e acontecer sozinhos, nós nos colocamos numa posição individualista, egoísta. O nosso alcance é muito menor. E tem uma frase que diz assim, não lembro agora de quem é essa frase, mas fala assim, que quando nós caminhamos sozinhos, nós até podemos caminhar mais rápido, mas nós não conseguimos ir muito longe. Então é isso que Jesus me diz aqui com o versículo 5, que para nós deixarmos de ser ignorantes, né, e aderirmos de fato ao caminho da sabedoria, é exatamente aprender a dar as mãos, unir forças, unir propósitos.